Olá, amigos. Seja bem-vindo aqui à página Vida no Mundo Espiritual. Para quem não me conhece, eu sou administrador dessa página, também criador do site avidanomundespiritual.com.br. E agora nós vamos ter esse bate-papo aqui de sábado, por volta desse horário, sobre desdobramento. Também, para quem não me conhece, uma rápida apresentação. Eu sou de Marília, sou palestrante espírita, sou de família espírita. Por causa disso, desde criança, frequento o centro espírita, estudo Kardec, estudo as obras do Chico. E também desde criança faço desdobramento consciente. Ou seja, nem sabia ainda o que era isso, mas acontecia de eu me projetar para fora do corpo, ainda em criança, andar pela casa, conversar com o espírito. Acontecia de eu deitar na cama da minha mãe desdobrado, depois acordava na minha cama, assustava. E por causa disso eu tenho essa familiaridade com o fenômeno do desdobramento. Lá pelos 30 anos eu desenvolvi a psicografia, tenho 5 livros publicados que a gente doa a receita para a ONG Projeto Semear de Marília. E o meu próximo livro será sobre o desdobramento consciente. Minha ideia é contribuir dentro da doutrina espírita para esse tema. Nós já temos uma literatura a respeito, mas eu considero pequena pela importância do tema. Eu tive que, muitas vezes, estudar o desdobramento por meio de outras escolas, outras filosofias, outros autores que não eram espíritas. Então, minha ideia é contribuir. E até por isso que o desdobramento fora do espiritismo é conhecido como... Nós temos outros nomes, né? Não é só o espiritismo que estuda. Na verdade, desdobramento é um fenômeno mundial. Ele é estudado como projeção da consciência, viagem astral, projeção do eu. Então, tem várias formas de dar nome para esse fenômeno. No Espiritismo, nós conhecemos como desdobramento consciente. E a ideia desse bate-papo é aproximar, ter uma conversa com vocês, ouvir as dúvidas, explicar um pouquinho, do conhecimento que a gente tem, porque o meu próximo livro será sobre desdobramento consciente, dentro da área espírita. Então, a gente quer estar nos aproximando. Então, todo sábado, por volta desse horário, eu vou estar fazendo a transmissão. Quem estiver assistindo, eu peço para compartilhar, que aí mais gente pode assistir. A primeira e a segunda aula, hoje seria a terceira, a primeira e a segunda estão no canal do YouTube, Breno Costa. Pode acessar e assistir as duas lá. Depois essa daqui eu vou pôr lá também. Pode ir acompanhando. Quem está assistindo pelo Facebook, também a gente lembra que quando você entrar na página, você tem um botão que chama seguir. Você pode escolher ver primeiro. Que aí você escolhendo ver primeiro, quando entrar ao vivo ou qualquer outro post, aparece para você. Senão o Facebook ele tem um algoritmo lá muito diferente e às vezes não aparece, se você não colocar ver primeiro. E na primeira aula a gente falou sobre o que você precisa para começar a fazer desdobramento. E o primeiro de tudo é entender que é espírito. Se você não compreender que é um ser espiritual, filho de Deus, mais do que isso, se investir na responsabilidade de filho de Deus, de co-criador do mundo em que vive, do universo em que vive, você é ser espiritual, você espírito, você tem que entender que você é. Tanto que a gente aprendeu que está errado falar, o meu espírito pode sair do corpo. Não, não é o seu espírito, é você sai do corpo. Você conscientemente, você sai do corpo. Você não vê o espírito da pessoa, você vê a pessoa. A pessoa é um ser espiritual. Você tem que desenvolver na sua mente, rompendo alguns bloqueios mentais para assumir essa consciência de ser espiritual, ser imortal que você é. Então é a primeira questão, porque senão você vai se desdobrar, vai sair, se projetar para fora do corpo, vai olhar para o seu corpo e não vai entender o que está acontecendo. Vai, estou vendo o meu corpo lá, mas quem que está aqui é o meu espírito? Não, sou eu estou fora do corpo. Então a gente precisa entender isso. E tem toda a aula lá no YouTube. A segunda nós falamos sobre o cordão de prata e um pouquinho sobre os corpos sutis. Cordão de prata, a vibração, a ligação fluídica entre o espírito e os corpos de manifestação. E quando você está desdobrado, é comum você ver uma ligação fluídica mais intensa na altura da cabeça, que parece um cordão de prata, por isso o nome, mas é uma ligação fluídica.
Nós também explicamos isso lá. E hoje a gente vai conversar sobre a geografia dimensional do universo espiritual. Nós vamos entender um pouquinho como que é formado o universo espiritual dentro do que foi explicado até hoje, né, principalmente em Allan Kardec e André Luiz, a nossa base de estudo. Né? Então, tudo que eu estou passando para vocês é fruto do meu estudo em Kardec, André Luiz, os meus desdobramentos e as minhas psicografias. Mas sempre dentro dessa base. Tudo que eu falar para vocês está dentro dessa base, né? Está fundamentado nisso. Então, a gente precisa entender, até para poder entender a coleção André Luiz, até para poder entender o que está na doutrina. Senão a gente não consegue desenvolver melhor o desdobramento, não consegue compreender melhor o que a gente está vendo. A gente tem que romper algumas barreiras. A gente precisa entender que o Espiritismo ele trouxe uma revolução para a religião. A religião ela fixava de modo simples para que a gente pudesse, para que fosse possível entender que faz o mal, né, vai para o inferno, faz o bem, vai para o céu. Aí vem o Espiritismo e fala, num minuto, não é bem assim. Deus é infinito amor, é infinita misericórdia, ele não vai colocar um filho dele para toda a eternidade, algo que não dá nem para medir um sofrimento, e outro para toda a eternidade, uma alegria, às vezes, né, separado daquele que está em sofrimento. Imagina qual que é a alegria de uma mãe que está no céu, sabendo que o filho está no inferno por toda a eternidade. Então, o Espiritismo fala, não, isso não existe. O que existe, explicando melhor, é um mundo espiritual, da onde você veio e para onde você vai. Nesse mundo espiritual existem regiões mais desenvolvidas, melhores, e regiões pouco desenvolvidas. E vem as obras do André Luiz, ele explica que essas regiões, agora a gente já está numa fase diferente. Está numa fase que a gente pode aprofundar esse conhecimento. Essas regiões, na verdade, são esferas, são planos de existência, são mundos coexistindo. O universo espiritual é mais complexo que o nosso. Então, você tem esferas espirituais, dimensões coexistindo. Aí você tem esferas menos evoluídas e esferas mais evoluídas. Você vai para a esfera que está em sintonia com você. Com o detalhe que você não vai ficar eternamente numa delas. Você vai continuar evoluindo. Você vai passando por vidas e vai evoluindo cada vez para dimensões mais sutis. E por que a gente tem que entender isso? Porque quando você se desdobrar, você primeiro vai entrar na esfera espiritual que está em contato com a nossa. Você vai sair do corpo físico e conscientemente você vai entrar na esfera espiritual que está aqui, entrelaçada diretamente com a nossa, ou seja, uma dimensão onde a matéria está se expressando diferente da nossa. É o ponto de contato com o universo espiritual. Quem assistiu Ghost, você não via lá, tinha o personagem, ele estava em uma dimensão, as pessoas físicas estavam em outra. Ele estava vivo em outro, né? Então daqui a morte é só desligamento do corpo físico, mas você continua vivo em outra dimensão. Seu sentido, o personagem lá, ele não sabe que está morto, né? Ou seja, não sabe que desencarnou, está vivo. Está vivo aonde? Na esfera espiritual que está entrelaçada diretamente com a nossa. Né? Então nós temos um ponto de contato entre o universo físico e o universo espiritual, que na literatura do André Luiz é descrito como crosta terrestre. Né? Então você vê, ele está lá em nosso lar, que é uma outra esfera espiritual, e ele viaja até a crosta terrestre. No livro Os Mensageiros, ele faz essa viagem, conta essa viagem. No livro Libertação, ele está lá em nosso lar, na esfera espiritual nosso lar, recebe a visita de um espírito que mora numa esfera espiritual mais evoluída, a Matilde, e ela passa uma missão para ele numa esfera espiritual atrasada, onde tem um espírito renitente no mal, que foi filho dela, e que ela quer resgatar. O espírito estava 700 anos renitentes no mal, o Gregório, e ela quer ajudá-lo a reencarnar para assim romper esse vínculo e começar a evoluir novamente. E no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz está em nosso lar, recebe a visita de Asclépios, que é um espírito muito evoluído, que vive na dimensão mais evoluída da Terra. Então, são esferas espirituais da Terra, não é de outro planeta, é da Terra, ou seja, são dimensões paralelas da Terra, coexistindo. Esse é o universo espiritual, ele é mais complexo que o nosso. Então, quem quiser aprofundar em estudo, lê o livro Cidades do Além, do Chico Xavier, e toda a coleção André Luiz.
E estudando nisso, estudando esse conteúdo, você vai ver que nós temos essa esfera de contato com a nossa, conhecida como crosta terrestre. O Valdo Vieira, que estudou muito também, né? Tem uma época que ele psicografou com o Chico. Depois ele saiu do espiritismo, mas uma época ele psicografou com o Chico. Ele era mestre em desdobramento, né? Um conhecimento em desdobramento muito avançado. Ele mudou para o nome projeção, né? Tem até o instituto. Ele desencarnou, mas deixou esse instituto a respeito. Ele chamava de crosta a crosta, que é esse ponto de contato. Então nós temos essa esfera em contato com a nossa. E aí nós temos 3 esferas mais densas do que essa que está em contato com a nossa. Que na literatura espírita ficou com o nome místico, né? Aquele nome trevas, abismo, porque todos nós somos espíritos reencarnando há muito tempo. Então a gente traz lá no nosso inconsciente a ideia de inferno, essa ideia mais mística. Então na hora de denominar essas esferas densas, a gente colocou o nome de trevas, abismo. Mas são mundos, né? Quando você lê Libertação, você vê que André Luiz escreve uma cidade. É uma cidade lá. Tem o livro Dragões, de Vanderlei Oliveira, que ele descreve uma cidade de 40 milhões de habitantes. Então, é mundo, né? Um mundo paralelo ao nosso, mais denso, no universo espiritual. Aí você tem 3 mais sutis, que são as esferas umbralinas, né? O pessoal fala, umbral, tal. Porque nós temos 3 esferas mais sutis do que a está entrelaçada com a nossa, que recebe o nome de umbral. Por que umbral? Que é como se fosse a batente da porta. Umbral são esferas espirituais de passagem. Por que de passagem? Porque o espírito desencarna e vai para uma dessas 3 esferas, passa um tempo lá, vive lá, né? A vida a partir de lá para cá, não daqui para lá. Lá é mais complexo do que aqui. Vive um tempo lá, né? E aí ou ele consegue evoluir para ir para esferas mais evoluídas, ou ele reencarna. Então são, né, esferas de passagens, por isso que o nome é umbral. Mas a gente tem que entender que cada esfera dessa é um mundo redondo, é um mundo constituído com ecossistema, com cidades, com mares, com oceano, com floresta. É um mundo. Quando você estiver lá, né, nessa esfera, você vai estar pisando no chão, olhando para o céu. A gente tem que romper essa imagem infantil de achar que o universo espiritual ele é diáfano, ele é nuvem ou um jardim onde você fica olhando para o rio. Não, são mundos paralelos ao nosso, formados de matéria. É matéria em outra composição, mas é matéria. Mas isso não está em Allan Kardec. Está sim, quando você pega a questão 27 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, então espírito e matéria são os elementos gerais do universo? E aí os espíritos respondem, Deus que criou esses 2. Então Deus criou o espírito e a matéria. Então o universo espiritual, ele não é Deus, ele não é espírito. Sobrou o quê? Sobrou matéria. Aí, né, você pode dar o nome que você quiser para a matéria. Já li antimatéria, matéria perispiritual, matéria mental. Você pode colocar o nome que você quiser, mas é a matéria, a derivação da matéria. A matéria pode assumir infinitas escalas. O universo espiritual é formado por uma delas. E tem outras dimensões paralelas. É assim que funciona. Nossa consciência vai trafegando nessas dimensões e assim a gente vai evoluindo. E por que a gente tem que entender isso? Porque a gente vai se desdobrar e vai visitar esses lugares. Então você tem que romper e entender. O universo espiritual é formado por esferas, por mundos que coexistem. Então nós falamos das 3 mais densas, que são conhecidas na literatura como trevas. Mas é um nome místico, né? Conhecemos as 3 mais sutis, que são as esferas umbralinas. E acima da esfera umbralina, vibracionalmente? Tem. São esferas mais evoluídas, seriam mais 3. Então teríamos 6 mais sutis do que a está entrelaçada com a nossa. Ocorre que nós não temos informações a respeito. Nós temos informações de espíritos que foram visitar, mas eles nem souberam descrever. Na literatura, nós temos como mais segura, nós temos André Luiz lá em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, depois de um dia de trabalho, ele cansado em Nosso Lar, deita, se desdobra, ou seja, deixa o corpo espiritual deitado na cama, se projeta para fora do corpo espiritual, usando o corpo mental, que ele é mais sutil, vai visitar a mãe dele numa esfera mais evoluída.
Nós temos no livro Transição Planetária, do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno, ele narrando um sonho em desdobramento, ou seja, ele também desdobrado, igual o André Luiz, visitando uma esfera mais evoluída. Está passando um helicóptero aqui em casa. Não sei se vocês estão ouvindo, que eu estou com o microfone. Bem, voltando. Então nós temos alguns relatos no livro Inácio Ferreira, o livro A Próxima Dimensão, Na Próxima Dimensão, é ele visitando uma dimensão também, depois da Nosso Lar. Então, basicamente, o que nós conhecemos na literatura espírita diz respeito às esferas mais atrasadas, né, e as 3 mais próximas, né, que a gente conhece como esferas umbralinas. Depois disso, a vida já se expressa de forma muito difícil para nós compreendermos. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando Asclépios vem visitar André Luiz, no Nosso Lar, né? André Luiz não, né? Tem todo um aparato para ele se manifestar. E ele se manifesta, o mentor do André Luiz fala, olha, ele mora num local que a vida está de uma forma tão diferente, então é vida lá. A vida está de uma forma tão diferente que não tem como explicar. É inexplicável para nós. Falta metáfora, falta palavras. É só a gente imaginar, a gente hoje aqui, né, tentando, aliás, a gente há 200 anos atrás, tentando explicar o que a gente está vivenciando aqui. Eu, por meio do Facebook, transmitindo ao vivo um bate-papo sobre o Espiritismo. Como que eu ia explicar isso há 200 anos atrás? Impossível, então faltam palavras. Então nós temos essas esferas que a gente precisa entender. O que é o comum? O comum é você fazer o desdobramento e ingressar na dimensão que está diretamente entrelaçada com a nossa, que é essa, crosta terrestre, crosta. Então, quando eu, criança, me desdobrava, saía do corpo e andava pela casa, eu estava andando nessa esfera que está entrelaçada com a nossa. Eu posso ir para esferas espirituais mais densas ou mais sutis. Só que não é tão fácil, porque eu tenho que passar para essas esferas, por essas passagens que há. Que André Luiz, no livro Libertação, coloca o nome de campos de saída. No livro Voltei, do irmão Jacob, ele descreve como uma ponte luminosa. São vórtices de energia que te permite passar entre as dimensões. Não é fácil. Daí que vem que a gente sempre fala que você tem que desenvolver a faculdade do desdobramento junto com uma reforma íntima, junto com pedindo ajuda e procurando desenvolver junto com seus guias espirituais, porque eles vão coordenar, eles vão te ajudar, vão te proteger, então eles vão te levar para esferas mais densas para você conhecer, mas aí você está protegido com eles. Eles vão te levar para esferas mais sutis, você vai conhecer as colônias espirituais, que são cidade, em outra esfera. Tá? Isso é importante desmistificar. Mas aí você vai lá, vai conhecer. Quando você chegar lá, você vai andar no chão, formado de matéria, olhar para um céu, vai ver vegetação, vai ver casa, vai ver transporte público, vai depender da esfera, se ela for mais atrasada, se os espíritos ainda necessitarem. Então, por isso que a gente fala sempre que o desdobramento será melhor feito, a projeção, a viagem astral, com o nome que você queira dar, será melhor feito quando você estiver em sintonia com seus guias. Você vai aproveitar melhor. Então, a questão da geografia dimensional é essa. Em outros dias eu vou entrar de forma mais específica como é formado o umbral, a questão das esferas mais densas, das trevas, as esferas mais sutis, a gente sabe das mais sutis, né? E já responderam algumas perguntas que enviaram. Perguntaram se é possível viajar no tempo. Olha, a viagem no tempo é algo complexo. Não é fácil falar, pode ser o seguinte, a gente está lutando para conseguir entender que é espírito. Nós estamos lutando para conseguir despertar a nossa consciência espiritual, a nossa consciência imortal. Lutando para conseguir desenvolver técnicas para sair do corpo físico e interagir nas dimensões espirituais que estão aqui próximas. Aí você falar que você consegue sair do corpo espiritual, do corpo mental e se deslocar no tempo é algo para mim muito difícil de compreender no momento. Não falo que não existe, eu só falo que é muito difícil. E não vejo utilidade, né?
Não vejo utilidade no presente você querer viajar no tempo. Então, eu acho algo muito difícil, não acho útil, então acho que a gente tem que se preocupar com isso nesse momento, não. Mas falar é impossível, eu não falo, né? A gente está num nível de conhecimento ainda muito inicial para falar que uma coisa é ou não é possível. Só acho que é muito difícil. Se eu ouvir alguém falando que está viajando no tempo aí, eu vou falar, vou colocar um pé atrás, né? É tão difícil a gente se deslocar e ir para esferas próximas como se deslocar e ir para o passado, futuro. Para mim é muito difícil. Nelson está perguntando como desenvolver desdobramento se todos nós temos essa condição. O curso é justamente para isso. Nós, na primeira aula, explicamos já a importância da técnica da oração e da meditação. E hoje nós vamos repetir a da semana passada, porque caiu a ligação, né? Quando eu estava... Ligação não, né? A transmissão. Quando eu estava passando para vocês, caiu e aí não ficou gravado. Então, vou repetir para poder ficar gravado para todo mundo poder acessar. Uma outra pergunta, daqui a pouco eu vou entrar na questão das técnicas de novo, mas ainda sobre o tema. Desdobrar o espírito pode ir para qualquer lugar? Então, você, espírito, quando se desdobra, você pode ir para qualquer lugar? Pode. Pode ir para qualquer lugar que você consiga ir. A questão é a capacidade mental. Então, eu não vou conseguir ir para esferas espirituais que eu não consigo ir. Né? Eu não consigo ir. Então, como que eu vou ir lá para a esfera de Matilde, um espírito evoluído, lá, libertação, se eu não consigo chegar lá? Então, a limitação é sua de capacidade. Quanto mais evoluído o espírito, menos resistência a matéria impõe. Então, os espíritos realmente evoluídos, puros, espírito de luz, eles viajam, aí sim, no espaço-tempo, com uma facilidade incrível. Viajam na matéria com uma facilidade incrível. Mas aí, colocando aqui na nossa dimensão, você consegue sim se deslocar para outra cidade, você consegue se deslocar para outro país, é muito mais simples. Para outras esferas já fica um pouquinho mais complexo, você tem que ter um nível de consciência maior. Normalmente você vai conseguir somente com a ajuda do seu guia espiritual, que nas escolas o pessoal chama de amparador, espírito familiar, anjo da guarda. Ou seja, é uma pessoa que está na outra dimensão, que está te ajudando. A gente sempre tem que desmistificar. Ah, você tem medo de espírito? Não, por causa disso. Porque você tem que entender que espírito, você é espírito. Então, como que você vai ter medo de espírito? Você é espírito. Então, o espírito é só uma outra pessoa que está numa outra dimensão. Nada além disso. Ah, mas ela morreu. Não, então, ela só mudou de dimensão. A gente tem que perder esse medo. E aí a terceira pergunta que eu recebi do Paulo, nossa amiga aqui de Marília, é se você desdobrado pode falar com espíritos desencarnados, ou seja, pessoas que já desencarnaram. Sim, com certeza. Você desdobrado, você vai entrar na dimensão espiritual, ou seja, na esfera espiritual que está entrelaçada com a nossa, e as pessoas que estão ali, os espíritos, as pessoas que estão ali desencarnadas, vão te ver e você vai ver ela para poder interagir, conversar. E isso é muito legal, porque você pode encontrar parentes que já desencarnaram. E aí fazer um parênteses grande. Quando você perde um ente querido, você tem que aguardar um momento em que ele atinge uma maturidade para poder te visitar. Então a gente não pode ficar evocando, a gente tem que ir com tranquilidade aguardar esse momento chegar. Sempre orando luz, paz para ele. Quando chegar esse momento, ele vem te visitar. Então, é comum você sonhar com ele. O que é o sonho? O sonho é uma lembrança fragmentada de um desdobramento. Porque desdobramento todos nós fazemos, todos os dias. Então, o sonho ele pode ser, nós já falamos isso nas primeiras aulas, mas vamos relembrar. O sonho ele pode ser uma lembrança de um desdobramento ou algo que somente ficou imaginando, revivendo. E aí não aconteceu nada, você só ficou imaginando. Então, ele pode ser imaginativo ou uma lembrança de algo que você viveu e que está no seu inconsciente. Como você vai diferenciar? Pela lógica, pela intensidade. Então, você tem um parente desencarnado e você acorda, nossa, sonhei com a minha avó que desencarnou. E essa lembrança ela é intensa, ela é lógica. Você sente aquilo forte, provável que é uma lembrança de um desdobramento. Agora, se você tiver o desdobramento consciente dominado, você vai se desdobrar conscientemente, vai interagir com ela, vai conversar com sua avó, vai voltar para o seu corpo. Ou vai lembrar com muito mais facilidade o desdobramento inconsciente, semi-consciente que você teve.
A Silvia pergunta, realmente estamos ainda no início do conhecimento espiritual? Há benefícios no desdobramento? Silvia, eu entendo que sim, por causa disso mesmo. Por exemplo, como eu faço desdobramento desde criança, para mim sempre foi muito simples tudo isso. Essa questão espiritual, essa questão... Eu saía do corpo e via espírito, eu tive que aceitar que existia espírito. Então fica muito mais fácil você fazer a reforma íntima, fica muito mais fácil você entender a importância de viver em sintonia com o Evangelho, fica muito mais fácil você compreender que é espírito e que está aqui numa dimensão vivendo para evoluir, para crescer. Então eu penso que o desdobramento te amplia a visão sobre o universo. Então fica muito mais simples você compreender os ensinamentos da espiritualidade. Por isso que eu acho que tem benefício. Mas desde que seja feito com essa intenção. Se você vai fazer desdobramento, vou fazer desdobramento para ir lá espiar o vizinho, para ir tentar descobrir alguma vantagem para ganhar dinheiro, você já vai estar numa vibração tão densa que você já vai estar em sintonia com espíritos infelizes. Quando você fizer o desdobramento, já vai atrair a presença deles. E aí já não vai ser agradável. Ou se você quer fazer desdobramento, mas não quer fazer reforma íntima, não quer fazer oração diária, meditação, todas as técnicas que a gente vai tratar aqui, o que vai acontecer? Sua vibração vai ser densa, seu desdobramento também não vai ser agradável. Por isso que a gente passa as técnicas que inclui a reforma íntima e o desenvolvimento da mente. Porque o desenvolvimento da mente ele é intelectual e moral. Você tem que sublimar a sua mente. Isso repercute nos corpos. E aí vai determinar se o seu desdobramento vai ser agradável ou desagradável. O Júnior está perguntando, na sua opinião, é possível que o espírito receba no momento do desdobramento missões de auxílio em outra localidade? Ou até mesmo curso? Com certeza. É muito comum, inclusive. Como eu falei, o desdobramento ele ocorre sempre. Ele pode ser inconsciente, ou seja, você não lembrar que ele aconteceu. Semiconsciente, você lembrar de fragmentos, e aí você confundir com sonhos. Ou consciente, é você ter total consciência. Então, você está em um desdobramento, você pode receber orientação, você pode receber ajuda, você pode assistir um curso, uma palestra. Se você não tiver a faculdade desenvolvida, isso vai ficar no seu interior e vai brotar como intuição. Então, imagina se você recebeu de um espírito amigo, olha, ajude tal pessoa da sua família. E você acorda e não se lembra, você não tem o desdobramento consciente, mas ficou ali no seu íntimo. Ao longo dos dias, aquilo vai começar a nascer como intuição. Nossa, eu tenho que ajudar tal pessoa. Então, isso é muito comum. Por isso que é muito importante a gente sempre estar fazendo uma oração antes de dormir, levando o pensamento, porque aí você já se coloca em sintonia com o seu amigo espiritual. E fica muito mais fácil receber essas orientações, intuições. Não tenho dúvidas que em toda a literatura do André Luiz ele descreve muito. É uma das ferramentas mais utilizadas. Eles tiram você do corpo físico, passam a orientação, a intuição ou ensinam algo. Quando você acorda, aquilo vai voltando para a sua mente. A Bianca está perguntando como eu descubro ou faço para conhecer meu guia e se isso é possível. Todos nós temos o guia espiritual. Não precisa ficar preso em querer conhecer ele conscientemente. O importante, se você estiver seguindo as dicas que a gente vai dar, se você estiver fazendo reforma íntima, você vai estar elevando o seu padrão, você já vai estar em sintonia com ele. Isso é importante, porque você já vai estar recebendo a orientação dele. Porque a sintonia mental é como se fosse um rádio. Não adianta ele estar do teu lado berrando, se você não elevar seu pensamento, você não vai conseguir captar. Então, você fazendo oração diária, meditação, evangelho no lar, toda a reforma íntima, as dicas que a gente vai passar, somente estará uma vibração que ele vai te orientar, você vai receber. Aí você conhecê-lo conscientemente em vida vai depender do desenvolvimento das suas faculdades, tanto do desdobramento quanto faculdades mediúnicas, que você pode desenvolver ou não. O Thiago está perguntando do estado vibracional. Sinto o estado vibracional e espontaneamente eu saio do corpo, porém ainda tenho muita dificuldade em me movimentar. Se ela seria a dificuldade da sintonia. Então, o estado vibracional que ensina é o Valdo Vieira, que eu citei no início, É uma das técnicas, a gente vai falar a respeito. Uma das técnicas que ele ensina. Essa dificuldade pode ter várias causas. Pode ser que o desdobramento está sendo feito junto com o duplo etéreo, que é um corpo mais pesado, e por causa disso você não está conseguindo se locomover. Ele é mais denso mesmo, é mais difícil se locomover com ele.
mas pode ser porque você ainda não terminou totalmente o desdobramento. Se você fica imóvel em cima do corpo, você está numa catalepsia projetiva, né? Também é o nome dado por Valdo Vieira. Que é o quê? Você começou o desdobramento, mas não terminou. Você tem que se acalmar, elevar o pensamento, né? Fazer um esforço mental, se imaginar se locomovendo, começar a treinar, continuar isso, para terminar o desdobramento. A Ana Maria está perguntando quem vai para o umbral. Depois você assiste a aula inteira, porque o umbral a gente explicou que umbral é um nome que foi mistificado, mas que, na verdade, ele significa as esferas espirituais próximas da Terra. Em média, em regra, todos nós vamos, porque são esferas espirituais próximas da Terra. É normal ir para lá. Nosso lar fica no umbral. Fica na terceira esfera espiritual, mais sutil, mas ainda é uma esfera umbralina. Quando você pega os livros do Chico, você vê que é a esfera umbralina. Eu vou falar rapidamente da técnica para a gente poder, daqui a pouco eu tenho que encerrar. Tem que trabalhar sempre a mente e a elevação do padrão vibratório. E para isso nós temos que fazer a reforma íntima. E qual que é o nosso guia seguro para fazer a reforma íntima? O Evangelho de Jesus. Então, o pessoal nas escolas projetistas fala de cosmoética, né? Fala bastante da palavra cosmoética. Perfeito, não estou falando nada contra isso. Mas só que é o nosso guia mais seguro, né? O maior guia da cosmoética, o maior guia da reforma íntima, o maior guia para você viver em sintonia com Deus, com a providência divina. O Evangelho. Daí é importantíssimo você fazer o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Uma vez por semana, você se reúne com a sua família e lê o Evangelho, 10, 15 minutinhos, né? Converse sobre o tema, pode ler livros de mensagens também, pode ser o Novo Testamento, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Converse sobre aquilo, faz uma oração, agradecendo tudo que passou na semana, pedindo proteção para a semana seguinte. Por quê? Toda semana, no mesmo horário, procura fazer de forma disciplinada, responsável. E por que ela é importante? No momento da oração, a mente de todos que estão em oração banha a casa de boas vibrações. Os amigos espirituais, sabendo desse seu compromisso, da família, mesmo que você mora sozinho, você sozinho, eles vêm visitar o amigo espiritual, o guia. Então eles limpam a casa, eles dão paz, fluidificam a água. Se houver algum espírito infeliz, doente, perdido, ele é levado para uma instituição de socorro. Né? Então é como se fosse uma limpeza espiritual na sua casa. E não tem nada, não tem ritual, viu, gente? No Espiritismo, o Espiritismo ensina que não existe ritual. É você sentar com a sua família, ler o Evangelho ou qualquer outro livro de mensagens, né? Pode ser do Emmanuel, André Luiz, que fala sobre o Evangelho. Fazer uma oração, agradecer, pedir oração, pode pôr uma aguinha para tomar depois, mas não tem incenso, não tem nada disso. É oração, é poder da mente. É a mente atingindo estados vibracionais mais sutis. E por que isso é importante para quem vai fazer desdobramento? Porque o Evangelho no lar, conforme robusta literatura espírita, ele envolve a casa numa vibração sutil, muito intensa. É sutil, né, mas muito forte. Né? É estranho falar sutil, é o que a gente quer dizer, mas é evoluída. Né? Mas ela é muito forte, o suficiente para não entrar espíritos infelizes, perdidos, doentes. Então, é como se sua casa estivesse protegida. E por que isso é importante? Porque quem vai se desdobrar, você vai sair do corpo. Se você não faz a oração diária, a meditação e o Evangelho no lar, o que vai acontecer? Você vai estar com a mente densificada. A chance de ter companhias espirituais infelizes é muito grande. Não é que não existe um perigo real, é que é muito desagradável. Falo por experiência própria. Quando você sai do corpo, encontra um espírito infeliz, ou doente, ou perdido, que quer fazer o mal pelo mal, é muito desagradável. É uma energia muito densa, que faz muito mal. Aí você pode ficar até traumatizado com o desdobramento. Então, por isso que você fazer a oração diária, a meditação, o Evangelho no lar, além de ajudar na reforma íntima, na sua melhoria como espírito, ela ajuda na proteção do seu lar. E mais do que isso, ajuda você a ter desdobramento agradável. Ajuda você a sintonizar com o seu guia espiritual, que vai te auxiliar e te ajudar durante o desdobramento.
Então, o Evangelho no Lar, oração diária, meditação e Evangelho no Lar. E qual que é a outra técnica que a gente quer também ensinar? Aí ligado mais à disciplina da mente. Você imaginar, a gente tem que trazer para o consciente uma consciência corporal. Né? O que é isso? É lembrar da sua consistência corporal, do seu corpo. Então você tem que imaginar, por exemplo, na hora da meditação ou da oração, ou em um outro momento, mas é que aí fica mais, a gente vai criando uma rotina de exercício. Você, na hora de fazer a meditação, você respira fundo, né, para tranquilizar, conforme a gente ensinou. Nessa hora você pode imaginar a energia entrando pela sua cabeça, aí você imagina ela descendo, né, descendo pelo seu rosto, pela sua garganta, ombro, tórax, barriga, coxa, perna, até a ponta do pé. Você vai, né, você imagina essa energia descendo, você pode imaginar ela subindo, no estado vibracional, vocês vão ver que é algo assim, mas de forma mais intensa. Mas nessa fase eu quero que vocês ajudem a sua consciência a se lembrar do corpo inteiro. Porque isso vai te ajudar a fazer a projeção. Nós vamos ver com o passar do curso que isso te ajuda a fazer a projeção. Tem que ir relembrando a sua mente do seu corpo. Né? Isso em estado de meditação. Então você fecha os olhos, respira fundo, imagina essa energia percorrendo todo o seu corpo, e você imagina o seu corpo mesmo, como se estivesse desenhando ele com a mente. Você faz telas mentais do seu corpo. Então, a técnica de hoje é essa. Evangelho no Lar, para a gente levar o padrão vibratório, proteger a nossa casa, atrair os amigos espirituais e a mentalização do nosso corpo. Aí vem aquela questão, né? Ah, como é que eu faço espírito ruim? Como é que vocês acham? Não é com sal grosso, não é com rituais, não. O Espiritismo ensina outra coisa. O Espiritismo ensina é disciplina da mente. Não estou falando que tudo isso não tem propriedades energéticas, tem, mas são instrumentos passivos. Espíritos desencarnados, minimamente, ou seja, pessoas desencarnadas, minimamente conscientes, sabe que são instrumentos passivos. Dão até risada disso. O que é importante é você disciplinar a sua mente, ter hábitos mentais saudáveis, como o Evangelho no Lar, a oração, a meditação, porque isso te traz amigos espirituais. E quem tem amigos espirituais, obviamente, tem proteção e tem orientação. É isso que a gente tem que buscar, principalmente para quem quer fazer o desdobramento. Daniela Luz perguntando se a meditação é todo dia. A oração e a meditação é. A gente tem que lembrar que nós queremos ter a mente em padrão sutil. Então, para isso, o interessante não precisa ser horas, não. Não precisa ficar que nem budista, orando, meditando por horas, não. Até porque é difícil. Mas 5 minutinhos já muda o seu dia. Então, 5 minutinhos que você fizer uma oração e uma meditação, já muda. E depois, com o tempo, você mesmo vai querer mais tempo. Passando aí uma fase de adaptação, criar esse hábito, você vai ver que você vai querer 15, 20, 30 minutos. Só forçar. O importante é entender que 5 minutinhos de oração e meditação diária é muito importante para trazer saúde mental, espiritual e física. E para quem quer fazer desdobramento é fundamental. Então, gente, é isso. Quem está assistindo ao vivo pode colocar as perguntas aí, depois eu vou responder, eu respondo no próximo bate-papo. Semana que vem eu vou entrar ao vivo de novo às 2 horas e vou carregar esse vídeo no YouTube. Quem está assistindo eu vou colocar no YouTube. As duas primeiras aulas tem lá no YouTube, vocês podem assistir. E também podem mandar perguntas que a gente vai tentando responder, ou aqui mesmo no bate-papo, ou na próxima aula, tá certo? Obrigado e até mais. Abraço.